eu trago hoje uma proveitosa experiência para a nossa vida, meus irmãos. O tema está no livro Paulo Estevão, escrito pelo benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Então, cada vez que se lê esse livro, Paulo Estevão, você capta de uma forma diferente. São ensinamentos belíssimos da época de Jesus. Então, o apóstolo Paulo, que na verdade, naquele tempo de Jesus, se chamava Saulo de Tarso, porque ele nasceu na cidade de Tarso. Ele se transformou num dos maiores divulgadores do Evangelho de Jesus. E ele não conheceu Jesus pessoalmente. Jesus o chamou de vaso escolhido. Ele era um orgulho para a família dele e investiram nele para que ele se transformasse, se formasse num doutor da lei. Então, para ele, quem seguia Jesus naquela época era um inimigo, porque a verdade para ele só vinha através de Moisés. Por isso ele iniciou essa perseguição aos cristãos. Saulo tinha uma noiva chamada Abigail. Essa noiva, Abigail, tinha um irmão chamado Gesiel. Gesiel havia se tornado cristão e ele mudou seu nome para Estevão. Saulo fala para Abigail que ele tinha um inimigo. Esse inimigo chamava-se Estevão. Abigail não sabia, mas Saulo estava falando do irmão dela. Saulo então promove muitas perseguições aos cristãos. Inclusive, manda prender Estevão, o condena à morte por apedrejamento. Abigail, que não sabia que o condenado era o seu irmão, é convidada por Saulo, seu noivo, para comparecer, para assistir àquele ato de apedrejamento. Mas ela só chega no final. E no final, quando ela chega, ela já encontra o seu irmão agonizando, mas falando palavras de perdão a Saulo. Por causa disso, Saulo resolve se afastar de Abigail nesse período, por ela ser irmã do seu inimigo. Mas meses mais tarde, Saulo vai procurá-la, porque ele ainda a amava. Só que quando Saulo a encontra, ela já está no estágio avançado de tuberculose. E ela já havia se tornado cristã, uma seguidora de Jesus. Saulo, então, revoltado por ela ter se tornado uma cristã, ele quer saber quem é que a tinha convertido. E ele fica sabendo que a pessoa que fez essa conversão, que apresentou Jesus para Abigail, foi um homem chamado Ananias, que morava na cidade de Damasco. Nesse momento, quando tudo isso está acontecendo, Abigail piora do seu estado de saúde e desencarna. Saulo então fica muito mais revoltado e resolve ir a Damasco para prender esse homem chamado Ananias e prender e condenar à morte todos os cristãos que moravam lá. Durante a viagem, na entrada para a cidade de Damasco, Saulo vê uma luz grandiosa que toma conta dele. É Jesus. Jesus, que já havia partido para o seu reino de amor e luz, se apresenta a Saulo, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, então, assustadíssimo, cai do cavalo e com aquela luz magnífica de Jesus, ele fica cego. E ali acontece a sua grande transformação. De perseguidor dos cristãos, ele passará a ser um seguidor e um divulgador da mensagem do Cristo. Jesus ainda diz para ele: Saulo, você é o meu vaso escolhido. Jesus, antes de desaparecer, o orienta para que ele entre na cidade de Damasco para procurar por um homem chamado Ananias,
que ele seria curado da cegueira por Ananias. E é assim que acontece. Saulo fica cego por 3 dias, mas ele chega até Ananias e ele é curado da cegueira. Ele sente vontade de pregar o evangelho de Jesus, de conhecer, de se aprofundar na história de Jesus. Ele achava que era só trocar de lado, trocar Moisés por Jesus. Então ele procura a casa do caminho, a casa onde os apóstolos haviam fundado, e ali eles faziam os atendimentos aos necessitados, aos doentes, quando Jesus já havia partido para o seu reino de amor. Ele queria sair divulgando a palavra de Jesus, mas ele não tinha convivido com o Mestre. Ele queria saber dos discípulos o que Jesus havia ensinado. Mas os discípulos pedem que ele tenha calma, que ele vá mais devagar, porque ainda não confiavam muito nas intenções dele, porque ele havia sido um feroz perseguidor dos cristãos. Então ele precisava se acalmar, adquirir um coração mais amoroso, para entrar em contato com todas as lições, todo o evangelho que Jesus havia deixado para os seus discípulos. Então ele é aconselhado a ir para o deserto. E ele vai e ele passa no deserto 3 anos. Porque o deserto era um lugar onde ninguém o conhecia. E lá haveria a sua renúncia verdadeira, a renúncia da vaidade, do poder, do ego, das aparências, porque ele era um homem famoso, ele era um homem conhecido. Foi no deserto que aconteceu o grande despertar espiritual dele. Saulo passou a tecer tapetes para ter dinheiro para se sustentar. Ele mudou o seu nome de Saulo para Paulo de Tarso. Ele tinha pesadelos com o martírio de Estevão, o irmão de Abigail, que ele tinha ordenado matar por apedrejamento. Ele tinha pesadelos com os cristãos que ele havia sentenciado de morte, que ele assinara a sentença de morte. Então ele trazia o coração muito pesado. E ele foi aos poucos, fazendo uma grande limpeza, um expurgo, para absorver somente as lições de Jesus. E aí ele procura a igreja cristã e pede perdão. No começo desconfiavam dele, mas ele insistiu. Ele fez uma revisão profunda nos seus valores. Ele decide recomeçar a sua vida. Ele procura o seu pai, mas o seu pai o rejeitou, o expulsou de casa. Paulo então desanima, meus irmãos. Ele se desencanta, ele está desnorteado. E aí, meus irmãos, acontece algo assim magnífico, orquestrado pela espiritualidade maior. Ele vai para uma caverna, ele se isola numa caverna, ele se deita entre as pedras, agora que ele não tinha mais abrigo, casa, e ele adormece. E quando ele adormece, ele tem um encontro espiritual com sua noiva Abigail. Abigail, que era um espírito muito mais elevado, muito mais adiantado que Paulo. E vê também o irmão de Abigail, Estevão, que ele havia mandado ser apedrejado até a morte. Então Paulo pergunta a Abigail: o que eu devo fazer para seguir os passos de Jesus? E Abigail, meus amigos, passa para ele 4 orientações, preciosas orientações, que servem para Paulo e serviram para Paulo naquela época e hoje servem para cada um de nós. Então, meus irmãos, aqui está um roteiro seguro, oferecido por um espírito de grande altura moral, Abigail. Ela disse: ama, trabalha, espera e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Vamos entender melhor? Então, a primeira pergunta de Paulo para Abigail:
O que fazer para cumprir os desígnios do Cristo? E Abigail responde: ama. Porque, meus irmãos, amar é a chave para conseguirmos ser espíritos livres. Para nós, amor na nossa dimensão é um grande exercício, não é verdade? Nós não amamos ainda todas as pessoas. Nós temos um olhar muito crítico, nós encontramos logo os defeitos, nós procuramos os defeitos das pessoas, por isso ainda não conseguimos amar. Então, como começar? Podemos começar procurando estar mais presente, mais perto das pessoas que estão na nossa família, os nossos parentes. Podemos nos interessar em ajudar, em ser úteis na situação que alguma delas podem estar passando nesse momento. Tudo é um começo, meus irmãos, passinho de bebê. Procurar simpatizar com os familiares, não é? Para depois passar a gostar, para um dia passar a amar as pessoas. Afinal, nós estamos em família para quê? Para aprendermos a conviver, a respeitar as almas que a espiritualidade colocou no nosso ninho familiar. Não estão ali pessoas aleatórias. Estão almas que têm alguma história com todos nós, uns com os outros. Estão ali para ser ajudadas, para ajudar, para aprender o respeito, a colaboração, a fraternidade, a união entre essas almas. Em segundo lugar, nós temos que aprender a desenvolver carinho, atenção, respeito pelas pessoas que estão à nossa volta, que fazem parte do nosso dia a dia, por exemplo, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, os amigos. Ter mais paciência, mais carinho, ser mais dócil, mais compreensivo, porque amar, nós temos que amar a tarefa que nós recebemos dentro do nosso trabalho. Temos que ir além do dever, mesmo que seja com passinho de bebê, devagarzinho, um dia por vez. E uma dica maravilhosa sobre o amor: comece fazendo pequenas gentilezas. Gentilezas para as pessoas, principalmente aquelas com quem você não se dá muito bem, onde existe ainda antipatia, porque as pequenas gentilezas vão diminuir a distância que existe entre as pessoas. As pequenas gentilezas vão quebrar o gelo. Então vamos fazer algo de positivo para alguém. Aproveitar as janelas que a vida abre para nós e nos coloca pertinho da pessoa, seja na família, seja no trabalho, seja na vizinhança. Vamos falar bem das pessoas. Não importa se aquela pessoa é muito crítica, se ela costuma falar mal de nós, se ela critica o nosso jeito, nossa vida. Não é? Vamos devolver com palavras boas, palavras positivas. Vamos orar por quem nos persegue, foi o conselho de Jesus. Orai por quem vos persegue. Então vamos trabalhar o amor em nossa vida. Essa é a chave, meus amigos, para acessarmos a felicidade. A segunda pergunta de Paulo para Abigail foi: como fazer para que a alma faça tão elevado esforço para chegar até Jesus? E Abigail responde: trabalha no bem. Trabalha no bem. Vejam, meus irmãos, que é um complemento do ama. Ama e trabalha. Porque quem trabalha no bem, ama o seu próximo. Quem trabalha fazendo o bem, ama a vida, ama os animais. Quantas pessoas se dedicam às causas da natureza, dos animais, causas de proteção, de preservação. Amar, ajudar, cuidar, respeitar, tudo é um complemento para se chegar ao amor. Então, meus irmãos, prestem atenção. Certa manhã,
um discípulo partiu à procura do mestre. Ele entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se venerava a memória do mestre. Mas apesar de sentir que ali a fé brilhava entre cânticos e flores, ele não encontrou o divino amigo. Então ele buscou o mestre nos vastos recintos, onde se pronunciava com supremo respeito o seu nome. Mas apesar das palavras puras, lidas nos livros dourados, ele não sentiu a presença do mestre. Nessa jornada exaustiva, ele gastou horas. Em vão ele atravessou portas e colunas, altares e jardins. A noite já descia gelada, quando ele escutou os gemidos de uma criança doente, abandonada na sarjeta. Ajoelhando-se, ele abraçou a criança amorosamente nas conchas do próprio braço. E ao levantar os olhos, quem ele viu? Ele viu Jesus diante dele. E trêmulo ele gritou: Mestre, mestre! O sublime benfeitor afagou-lhe a cabeça cansada, expulsando toda a sua angústia, e falou cheio de compaixão: Realmente, filho meu, estarei com todos em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, eu moro no coração da caridade, onde, em cuja luz, tenho um encontro marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Em vão o discípulo tentou reter o mestre de encontro ao seu peito, mas reparou que a celeste visão se diluía e só ouviu as últimas palavras inesquecíveis de Jesus. Toda vez que você amar a um desses pequeninos, por amor do meu nome, é a mim que o fazeis. Da benfeitora Meimei. Que lindo, não é, meus irmãos? Vamos fazer uma pequena reflexão comigo aqui. O trabalho construtivo no bem reajusta as forças do nosso espírito. O ato de caridade, meus irmãos, é um remédio renovador das nossas forças. Ele produz transformação, movimento, renovação íntima para a alma. Repare, quando um grupo se reúne numa casa espírita para fazer um ato de caridade, quando vai pedir um alimento para formar cestas básicas, quando se reúne para fazer alimentos, para uma campanha, para uma festa, para a caridade, para ter recursos para a casa, para a sua manutenção, todo gesto de caridade. As irmãs que se reúnem no bazar, as irmãs que fazem enxovalzinho para os bebezinhos carentes, as irmãs que trabalham nas cantinas, as irmãs que fazem as palestras, que trabalham com cura, que têm os grupos de cura, as irmãs que cantam, os grupos que cantam maravilhosamente. Todo ato de caridade é um remédio, em primeiro lugar, para as próprias pessoas que estão trabalhando. Então, além de oferecer esse amor ao próximo, as pessoas que estão no trabalho do bem, elas se recarregam. As suas forças são renovadas com energias puras. Há uma grande transformação íntima. Há uma alegria em servir. Existe felicidade em ajudar ao próximo. Aqueles que trabalham no atendimento fraterno, aqueles que escutam a dor do irmão, que vão orientá-lo, os grupos que trabalham no passe, os grupos que fazem a direção da casa, todos os trabalhos de amor, que são feitos por amor em nome de Jesus, são terapias, são formas magníficas de se abastecer o coração, de se abastecer a vida, de preencher a vida de uma felicidade, de uma sensação, de uma energia magnífica. Só quem trabalha sabe do que eu estou falando. Então, se a dor visita o seu coração, se você está muito magoado por uma perda que você teve, por algo que veio mudar a sua vida,
uma tristeza muito grande, trazendo tempestade e lágrimas, procura, meu irmão, uma casa, trabalha no bem. Porque o ato de servir, de ajudar ao semelhante, gera magníficas energias para a alma, eleva seus ideais, renova seus pensamentos, renova suas forças, acrescenta uma energia ao seu corpo e ao seu espírito. Então vamos colocar os nossos recursos à disposição do Senhor, porque todos nós, meus irmãos, recebemos de Deus, ao reencarnar, dons sagrados. Todos nós temos dons, temos valores sublimes que vibram em nós. Temos recursos pessoais, recursos materiais, morais, palavras do bem que nós podemos doar, ouvidos atentos para escutar o outro, talentos e dons, por menores que sejam, para colocar a favor de quem necessita. Então, sem medo de servir, porque estamos todos a serviço do Senhor. Que beleza, não é, meus irmãos? Vamos lá, vamos experimentar. O Senhor está chamando por nós, por cada um de nós. Veja a beleza desta frase de Emmanuel. Se você recebeu no mundo, na vida, alguma tarefa, por mais simples e pequenina que ela seja, não te atemorizes, não tenha medo à frente dos outros, não se envergonhe. Faz dessa tarefa o seu caminho de progresso e renovação, porque o bem que você fizer será seu advogado em toda parte. E a terceira e penúltima pergunta que Paulo fez para Abigail foi a seguinte: que providência adotar quando o desânimo destruidor nos alcança? Lembram da história de Paulo que eu acabei de contar, não é? Ele ficou desanimado pelo histórico de vida que ele teve. Quando ele quis fazer uma renovação na vida dele, não estavam acreditando muito nele. Então ele foi tomado pelo desânimo. Então Abigail responde: espera. Meus irmãos, uma lição preciosa para todos nós. Esperar não é desistir das pessoas, nem dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu projeto de vida. Espera é não desanimar. Espera é o mesmo que tenha fé, tenha confiança em Deus, porque existe o tempo de Deus, para que as coisas se acomodem, para que as coisas se transformem, para que as coisas se materializem. A fé leva a criatura em direção ao burilamento espiritual dela. A fé é um momento de parada, para que a situação ganhe novos rumos. A hora para termos mais fé é aquela onde há tempestades e ventos fortes em nossa vida. Pois é nessa hora que é importante lembrar que nós estamos cumprindo os desígnios divinos e por isso nós não estamos sozinhos. Deus cuida de nós e tudo vai dar certo no tempo de Deus. A quarta pergunta, meus irmãos: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é, meus irmãos? Há muito descrédito de Deus. As pessoas se afastaram, às vezes há muitas opções pelos caminhos da vida. E muitos irmãos preferem os caminhos mais fáceis. E acontecem lições que trazem depois a pessoa de volta. Então Abigail responde: perdoa. Perdoa a indiferença dos homens, se os homens não acreditam em você, porque eles estão afastados de Deus. Então, às vezes, eles não confiam quando você oferece uma palavra, você oferece algo de bom que pode consolar a pessoa. Então, meus amigos, vamos prestar atenção aqui. Nós podemos alimentar a nossa alma com alimentos deteriorados? O que vocês acham?
Não, não é? Nós não podemos alimentar nossa alma com alimentos estragados. Pois é. Dessa mesma forma, a nossa alma não pode se nutrir de energias inferiores, como, por exemplo, a raiva, o ódio, a mágoa, a indiferença, a frieza, porque a nossa alma adoece. Nós fomos feitos para aprender a amar. Esse foi o grande ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amai a Deus acima de tudo. Amai o vosso próximo como a si mesmo. Então se ame também. E se você se ama, você quer cuidar bem de você e não colocar dentro de você energias deterioradas, energias que fazem mal, que adoecem a alma, como é o caso da raiva, do ódio, da mágoa, que vão comendo as energias do corpo físico. Nosso corpo não aguenta, meus irmãos. Ele não foi feito por isso. Por isso Jesus nos ensinou o perdão. O perdão é uma grande limpeza da nossa alma. E o Evangelho inteiro de Jesus é um roteiro para nós aprendermos a viver em paz e com segurança. Meus amigos, nós somos feitos de matéria indelével, de matéria divina. Há uma centelha divina habitando em nós. Nós temos todo um caminho da luz esperando por cada um de nós. Nós temos um roteiro divino que foi trazido pelo próprio Mestre Jesus, nos ensinando a rota divina. E quando nós nos afastamos dessa rota, o que acontece? Nós adoecemos. Adoecemos materialmente, adoecemos espiritualmente, quando nos afastamos de Deus. Mas, meus irmãos, nosso corpo e nosso espírito merecem mais respeito e mais carinho. Existem leis no universo, como a lei do amor, que é um sustentáculo dos espíritos, que é um sustentáculo do universo inteiro. Sabe? A lei do amor é uma fonte educativa para todos nós. E quanto mais uma alma se afasta de Deus, mais longe esse amor vai se diluindo. E ela vai vivendo muito mergulhada na matéria, longe dessas leis de Deus. Existe a lei do retorno, existe a lei de causa e efeito. Tudo aquilo que se faz de bom, como o trabalho no bem que nós vimos, vai trazer para a alma recompensas em forma de luz, de alegrias espirituais, de progresso para a sua vida. Então vale a pena nos esforçarmos nesses 4 conselhos de Abigail, que trouxe para Paulo, seu noivo, e que serve para cada um de nós. E vamos encerrar nos lembrando que, assim como foi para Paulo, Abigail e Estevão, vale também para todos nós, que a vida ela é feita de caminhada e movimento, de amor e de fé, de renovação incessante, de perdão e de inesgotável trabalho no bem. Vou repetir, porque isso é muito importante para nós fixarmos, meus irmãos. A vida é feita de caminhada e movimento, de amor e de fé, de renovação incessante, de perdão e inesgotável trabalho no bem. Gostaria de lembrar uma passagem de Chico Xavier, porque Chico tinha um cachorro. Nos dias de sessão, a sessão de psicografia, ele ia até 2 horas da madrugada psicografando. Então ele fechava o cachorro na casinha dele, na casinha onde Chico morava, dentro da casa. O cachorrinho ficava preso para não ter contato com as pessoas, não ficar nervoso, não assustar as pessoas. E quando o Chico saía daquele trabalho, da psicografia, das preces, de madrugada, chegava em casa, ainda tinha que limpar ali a sujeira do cachorro, tinha que alimentar o cachorro e só ia dormir mais tarde ainda. E muito cansado, não é? Pelo esforço que ele sempre fazia.
Então Chico tinha uma vizinha, e a vizinha sentia muita pena de Chico, porque achava que o cachorro dava ainda mais trabalho para ele. E o que a vizinha fez? Certo dia, quando Chico saiu do centro, chegou na sua casinha, o cachorro estava morto. A vizinha tinha dado veneno para o cachorro, porque ela achou que dessa forma ela ia ajudar o Chico a não ter tanto trabalho com o cachorro, ia descansar mais rápido depois que saísse do centro. Chico ficou inconsolável. Chico amava demais o cachorro, era o companheirinho dele. Ficou muito sentido, muito triste, muito triste. Começou a nutrir dentro dele sentimentos muito ruins, de tal forma que Emmanuel, o seu guia espiritual, chega para o Chico e diz: Chico, temos que fazer algo. Com esses sentimentos que você está nutrindo, você está desenvolvendo algo escuro e muito ruim no seu coração, que vai se transformar numa doença. Seu coração não vai aguentar. E o Chico, mas eu estou muito triste, era o meu amigo, eu gostava tanto dele. E o Emmanuel diz: nós temos que reverter essa situação. Não estou conseguindo nem trabalhar mais com você, porque essa sua tristeza, essa sua revolta está atrapalhando o seu trabalho espiritual. Então eu gostaria, Chico, que você procurasse descobrir o que a vizinha gostaria de ganhar na vida. Qual é o sonho dela? E você, Chico, vai tentar realizar o sonho dela. O Chico ficou muito espantado. Mas como? O ofendido fui eu. Como eu vou dar um presente para ela? Eu fui ofendido, eu estou magoado, eu estou triste. E Emmanuel diz: Chico, esse conselho é de nosso Senhor Jesus, não é meu. Você vai ter que aprender o perdão. E essa vai ser a forma do perdão. Procure descobrir o que ela mais gostaria de ganhar nessa vida e tenta realizar esse desejo para ela. E depois nós conversamos. Chico, então, muito a contragosto, procurou descobrir e soube que aquela senhora tinha um grande sonho, que era conseguir comprar uma máquina de costura, porque ela poderia então fazer umas roupinhas e ganhar mais algum dinheirinho, queria ajudar no sustento da sua casa, porque ela passava necessidade. Chico, que tinha um salário muito pequenino, fez um esforço muito grande, fez várias prestações e comprou uma máquina de costura e deu para a vizinha. A vizinha, quando recebeu esse presentão, ela ficou tão feliz, tão feliz. Ela abraçou o Chico de tal forma que se desprendeu do corpo dela uma luz que foi imediatamente para o coração do Chico. E aquela luz de amor, de gratidão, dissolveu do coração do Chico toda a névoa escura e sombria que ele estava abrigando, que ele estava fazendo com que o seu coração fosse envolvido. E houve uma limpeza no seu coração. Olha, meus irmãos, que lição é essa, não é? Será que nós iríamos fazer o que Emmanuel nos recomendaria? E a partir daquele dia o Chico esqueceu, o Chico perdoou, e depois teve outra cachorrinha e seguiu a sua vida, trabalhando feliz, fazendo sempre o bem, sempre o trabalho no bem.